Eu sei que você quer ter seu cantinho confortável, aconchegante, do seu jeito. Eu sei que a sua mãe te fala isso, pelo menos a minha mãe fala isso o tempo inteiro, né? Que quem não tem casa, não tem onde morar, vai morrer pobre e tudo mais. Eu sei que, tipo, tá dentro da nossa cultura ter um imóvel, mas assim, pensando racionalmente, vale a pena ter um imóvel como investimento a longo prazo? Roda a vinheta. Fala pessoal, vamos lá. Vale a pena ter um imóvel como investimento? Assim, basicamente, você tem que comprar um imóvel por um certo valor e depois tem que vender ele por um valor mais alto que o CDI, talvez mais alto que o Ibovespa, talvez mais alto que o dólar. Aí você pode usar o benchmark que você quiser, né? Mas basicamente, para alguma coisa ser considerada como um bom investimento, ela precisa bater no mínimo esses benchmarks, né? Precisa render mais que o CDI, precisa render mais que a Bolsa, precisa render mais que essas coisas, porque senão o risco não vale a pena, né? Será que vale a pena? Você tem que pagar corretor para ir lá e te mostrar o imóvel, você comprar e tem o risco de acontecer alguma coisa com o imóvel, pegar fogo, não sei, abrir uma favela do lado, o imóvel desvalorizar. Então, assim, para correr esse risco de investir em imóveis, você precisa de uma rentabilidade de longo prazo, obviamente. Você precisa de uma rentabilidade melhor que alguns índices. Assim, para imóveis eu usaria o CDI. Você pode concordar ou discordar, mas assim, eu acho que faz sentido, né? Pô, imóveis, CDI e tal. Tem que dar alguma coisa acima do CDI. O CDI, esse é o grande problema agora. O CDI no Brasil hoje é 15% ao ano. Vai ser 15% ao ano o tempo inteiro? Não vai. Mas o CDI no Brasil nos últimos anos foi super alto. Foi, digamos, acima de 10% na média, já faz aí alguns anos, né? Caiu para 6% ali no Temer, voltou a subir depois e tal. Mas assim, será que o imóvel consegue se valorizar 10% ao ano? Eu acho que depende muito do imóvel. Se você for estratégico e você pagar muito barato um imóvel, aí eu acho que com certeza. Aí é a mesma coisa, vale para carro usado, vale para imóvel, vale para... Tem um amigo meu que compra máquina, tipo máquina industrial usada em leilão. Ele compra pela metade do preço, talvez até menos, ele compra assim muito barato. Ele compra essas máquinas e depois ele vende. Ele tem, obviamente, um galpão, ele tem uma indústria, né? A família dele é industrial. Então ele se aproveita tanto de ter o local, né? Ele usa algumas máquinas, né? Ele compra em leilão, ele acaba usando na indústria dele, mas muitas ele vende. Aí vale a pena comprar máquinas industriais usadas como investimento? Para ele vale, porque ele entende das máquinas, ele tem onde guardar as máquinas, obviamente, 2. Ele usa algumas das máquinas, então acaba ajudando o negócio que ele tem, 3. E ele sabe vender esse negócio. Ele compra muito barato, como ele entende das máquinas, ele sabe avaliar se a máquina é boa ou não. E depois ele vende num preço melhor e ele ganha dinheiro fazendo isso. Imóveis é meio que a mesma coisa. Então, assim, se você conhece muito de um lugar, de um imóvel, de uma região, de alguma coisa assim, e achar um imóvel muito barato, e você conhecer o imóvel, ir lá checar o encanamento, as paredes, o teto, se tem, sei lá, tá vazando água, entendeu? Se você entender e conseguir comprar esse imóvel muito barato, vale. Mas aí o que acontece? Vamos falar que o imóvel vale 100. O preço normal dele é 100 reais. 100 mil reais, vai, 1 milhão de reais, tanto faz. Vamos falar que é 100 reais. Você comprou o imóvel 80. Putz, então ele tem 20 para valorizar. De 80 para 100 são 25% mais ou menos, né? É um quarto. Então, esse imóvel tem 25%. Então, você precisa ver, se você pensar que o CDI hoje é 15, você precisa vender esse imóvel em 1 ano e pouco, senão você vai perder do CDI. Você vai ganhar 25, o CDI vai dar 15 em um ano, 15 no segundo ano, vai dar 30 em 2 anos. Se você ficar 2 anos com esse imóvel, pronto, já não vale mais a pena. Por quê? Porque você comprou barato, maravilhoso, mas a rentabilidade dele não paga o CDI do período, entendeu? E aí, putz, vou comprar imóvel na planta, vai valer a pena que ele vai valorizar muito. Assim, os imóveis, pensa bem, se os imóveis se valorizassem 15% ao ano, em poucos anos eles valeriam assim muito dinheiro. Tipo assim, o valor explode. O valor de qualquer ativo valorizando 15% todo ano, vou fazer uma conta rápida. Olha só, qualquer ativo que se valoriza 15% ao ano, em 5 anos ele dobra de valor. Então assim, em 5 anos o imóvel dobrando de valor, imagine em 10. Em 10 anos o imóvel valorizaria 3 vezes, porque tem o juro sobre juro, né? Não é só você multiplicar, então você tem que fazer a conta exponencial que faz o juro sobre juro. Então 15% ao ano é muito dinheiro. Imagina assim, um imóvel em São Paulo que você está pagando 30 mil reais o metro. Você comprou um imóvel novo, 30 mil reais o metro mais ou menos, uma região boa e tal, não sei o que lá. 30 pau o metro. Em 5 anos ele vai valer 60 mil metros. Assim, cara,
nos últimos 5 anos não dobrou o valor do metro quadrado dos apartamentos do lançamento em São Paulo. Então, assim, não aconteceu. Vai acontecer agora? Eu acho pouco provável. Imagine em 10 anos. Em 10 anos o preço do imóvel em São Paulo multiplicou por 3 vezes? Também acho pouco provável. Talvez um ou outro que tivesse muito barato, aí, sei lá, fizeram um metrô do lado, alguma coisa assim externa aconteceu. Mas o imóvel em si, como o dinheiro da população não cresce nessa velocidade, o dinheiro de ninguém cresce na velocidade, né? Só dos bilionários, né, rentistas que têm o dinheiro todo deles no CDI, mas também acho que é muito pouca gente que tem todo o seu dinheiro no CDI, obviamente, o seu dinheiro não valoriza 15% ao ano. Então, assim, aí a grande questão é que, tipo, nos Estados Unidos funciona. Nos Estados Unidos você tem vários bilionários imobiliários, você tem várias pessoas que fizeram fortuna. O Donald Trump, olha, eu tinha até esquecido, o presidente americano é um ótimo exemplo de alguém que fez bilhões com imóveis. Eu não sei se ele fez exatamente com imóveis, mas o pai dele mexia com imóveis, ele mexeu com imóveis depois também. Talvez tenha algum erro de interpretação aí no meio, mas ele é basicamente um cara que ganha dinheiro com imóveis. Por que nos Estados Unidos dá para ganhar dinheiro com imóveis? Porque lá o juro é baixo. Então lá você compra um imóvel, sei lá, que vale 100, você paga 4% de juros e você ganha 5% ao ano no imóvel. Você ganha um pouquinho, 5% ao ano é um pouquinho, né, comparado com os 15% do CDI aqui. E 5% ao ano eu acho que o imóvel valoriza, né? Acho que é razoável, bem razoável. Então, assim, você compra o imóvel a mais ou menos, paga 4% ao ano para o banco de empréstimo e o imóvel valoriza 5%. No longo prazo, se você não se alavanca demais, se você não quebra, e o Trump quebrou, inclusive, né, algumas vezes com imóveis, obviamente porque você precisa operar alavancado, né? Você precisa operar com dívida nos Estados Unidos para ganhar dinheiro com imóveis. Então, se você não quebra no meio do caminho, você consegue uma rentabilidade muito boa. E lá tem vários. Eu lembro do Trump de cabeça, mas lá tem vários investidores que ganharam muito dinheiro com imóveis. Outra forma de olhar, renda. E essa forma é maravilhosa. Né, eu vou comprar um imóvel, mas eu não preciso vender. Eu vou viver de renda. Eu vou alugar ele e vou viver com os valores do aluguel. Normalmente o aluguel é 0,5% do valor do imóvel. Um pouco mais, um pouco menos. Talvez, dependendo da região, seja até difícil alugar um imóvel por 0,5%. Quem tem imóveis sabe melhor que eu, né? Vamos usar 0,5%, eu acho que é meio alto, mas vamos usar 0,5%. 0,5% ao mês dá mais ou menos 6% ao ano, mais ou menos. Você ganha 6% ao ano de renda, você tem que pagar imposto em cima dessa renda. Então, você tem que pagar lá o Haddad e o Lula, você tem que pagar imposto para eles. 6% mais a valorização do imóvel. Vamos chutar aqui, putz, eu entrei aqui no site da FIPZAP e dá para ver, ó, Lá em meados de 2011, os imóveis se valorizaram bastante. É porque não tinha empréstimo imobiliário no Brasil, e aí eles mudaram as leis e começou a ter. Aí o imóvel deu uma porrada para cima mesmo, valorizou bastante nesse período. E depois caiu, e aí desde 2016, ó, valorizou 0,2%, menos de 1%, até 2019 menos de 1%, aí 2020 começou a subir 1,4%, 5%, 6%, 5%, 6%. Vamos pensar que a longo prazo os imóveis, pode ser 7,5%, os imóveis se valorizam 7,5%. 7,5% mais 6 dá 13%, só que você paga imposto. Então você ganha menos que o CDI no imóvel que você está correndo risco, que você pode ter um inquilino que sai e ele fica vazio, aí você tem que colocar isso na conta, né? Tempo vazio, tempo que você não ganha aluguel. Você pode ter alguma tragédia que acontecer, você pode ter um inquilino que foi lá e destruiu o seu imóvel, aí você vai ter que processar o cara, aí você vai ter que reformar e tal. Você com certeza vai precisar de reformas de tempos em tempos, né? Se o imóvel for novo é longo prazo, né? Mas você precisa consertar as coisas, sei lá, quebra o ar-condicionado, quebra o banheiro, quebra a torneira, quebra o chuveiro, você precisa ir lá consertar. Então assim, você tem outros gastos que eu não estou contabilizando aqui, poderia contabilizar, mas vamos lá. Mesmo colocando que você ganhe 7% ao ano com a valorização do imóvel, que me parece muito, mas tudo bem, ainda mais com o juro onde está hoje. Se você ganha 7% mais 6% de renda, você vai ganhar uns 13%, você vai pagar um imposto, você vai ganhar uns 11%. Então assim, vale a pena você ganhar 11% se o CDI é 15%? Você fala, mas o CDI vai cair. Sim, mas se o CDI cair, será que o valor dos imóveis vai se valorizar tanto assim a mais? Não sei, faz sentido? Eu acho que até faz sentido os imóveis valorizarem se o CDI cair, porque aí você vai ter mais gente pegando empréstimo imobiliário para comprar apartamentos, né, prédios, casas, que sejam imóveis, shoppings, tudo.
Mas não muito, né? Porque, de novo, o preço do imóvel não pode subir tanto. Porque se o preço do imóvel começa a subir muito, ele começa a ficar caro demais, aí ninguém consegue comprar. Se um lançamento em São Paulo, que hoje está 30 mil metros, se valoriza, sei lá, 10% ao ano em 10 anos, valoriza 100%, dá mais, né? 10% ao ano em 10 anos dá mais. 10% ao ano em 8 anos, valoriza 100%, começa a ser vendido a 30 mil reais o metro quadrado. Será que as pessoas têm renda para pagar esses 30 mil reais por metro quadrado? Entendeu? Será que você consegue vender nesse valor? Então, assim, faz sentido investir em imóveis? Eu acho que imóveis é muito mais uma coisa de manter o seu patrimônio, de manter o que você já tem, que é o que o pessoal usa, né? Que é o pensamento da minha mãe, né? Não, você precisa pelo menos reservar o que você já tem para você não correr muito risco, meu filho. Você não pode investir todo o seu dinheiro em ações, ela fala para mim. Então você precisa ter seu próprio imóvel para você ter seu dinheiro guardadinho. Sim, faz sentido, assim, se te deixa confortável, eu acho que é ótimo, né, você investir em imóveis. Acho que qualquer investimento que te deixa confortável, maravilhoso, vai fundo. Eu acho que, assim, faz sentido, né, que as pessoas queiram ter o seu próprio imóvel. Eu comprei o meu de forma tardia, né, eu já tinha grana. O que eu fiz, né, quando eu comprei meu imóvel? Eu já tinha basicamente o valor do imóvel 100% investido. Então eu falei, cara, eu vou pegar meu dinheiro investido, vou investir, óbvio, né? Eu vou pegar meu dinheiro, vou deixar ele investido, vou pegar a rentabilidade e vou pagar o empréstimo imobiliário que eu vou pegar para comprar o imóvel. Então eu comprei imóvel 100% financiado, porque o empréstimo imobiliário é o único empréstimo, é o melhor empréstimo do Brasil. Então assim, não pega empréstimo do Brasil, só pega empréstimo se for imobiliário, porque é barato. Barato. É que o CDI é alto, mas é barato. Hoje em dia deve estar uns 12, 13, mesmo com CDI a 15, então ele é um pouco abaixo do CDI. Depende do CDI, né? Se o CDI cair muito, ele vai ficar um pouco acima. Mas ele é muito barato comparado com qualquer outro tipo de empréstimo. Então esse vale a pena, para comprar casa vale a pena. Então o que eu fiz? Tomei o máximo que dava de empréstimo imobiliário, vou ficar pagando 40 anos o meu imóvel. Vou morrer e não vou ter pagado o meu imóvel ainda. Minha mãe vai morrer de desgosto, né? Não vai gostar de mim nunca mais. Mas eu basicamente financiei 100% do imóvel, financiei quase 100%, né? Você tem que botar uma entrada. Financiei 90 e poucos por cento do imóvel, peguei meu dinheiro e deixei investido. Obviamente eu investi em ações, né? Porque é o que eu faço. Mas aí eu acho que vale bastante a pena. Por quê? Porque eu continuo com o meu dinheiro investido e eu consigo um empréstimo que é um empréstimo num juro baixo. O meu empréstimo é 10%, né? Então eu peguei antes do CDI subir tanto. Continua sendo muito alto, assim que o CDI cair eu vou trocar ele para pegar um empréstimo, uma taxa mais baixa. Mas aí eu acho que vale a pena. E aí você pode fazer o que você quiser, né? Você pode pegar um empréstimo e investir no CDI, você pode comprar uma LCA incentivada. Só faz a conta, né? Tipo assim, qual a expectativa de rentabilidade? Tem que ser uma conta honesta, né? Não dá pra você falar, não, o meu portfólio vai valorizar 40% ao ano. Difícil a longo prazo. Então, putz, o meu eu acho que vai valorizar uns 20 ao ano, mais ou menos, faz um tempo que está de lado, mas dá mais que isso se eu pegar a longo prazo. Então, eu acho que o meu portfólio valoriza 20% ao ano e eu pago 10% de empréstimo imobiliário. Então, assim, ok, faz sentido. Obviamente, com o CDI na lua e a bolsa de lado, tá mais difícil, né? Mas assim que a gente tiver a bolsa subindo de novo, eu volto a ter uma rentabilidade muito maior nos meus investimentos do que eu pago no financiamento imobiliário. Tá, calma aí, Bruce, mas eu comprei o meu AP na planta e ele valorizou 50% em 2 anos. Como que não vale a pena? Boa pergunta. Esse vídeo ficou tão interessante que até o Marcão agora ficou animado ali. E agora? O que aconteceu? Provavelmente aconteceu alguma coisa, assim, você comprou um apartamento na planta, até faz sentido que ele valorize um pouco depois de pronto, porque, obviamente, eu vou comprar um apartamento se eu quero morar nele, né? Se eu quero usar ele, se eu quero gerar renda nele, é melhor que ele esteja pronto. Se ele não está pronto, você passa um período pagando por ele que você não consegue usar, né? Então você tem que viver de aluguel, morar com a sua mãe, sei lá, você dá um jeito, mas você vai ter que pagar 2 imóveis, né? Você está pagando o imóvel que você vai morar e está pagando o imóvel que você mora hoje. Então, assim, tem esse complicador e é difícil fazer essa conta. Mas, assim, faz sentido que ele tenha valorizado 50% em 2 anos? A gente estava conversando e ele falou, não, é que começou uma estação de metrô próxima. Aí vale a pena, entendeu? Tipo assim, se você for estratégico e você comprar um imóvel que ele vai se valorizar por alguma, tipo, abrir um metrô. Em São Paulo é super importante ter metrô, né? Fica tudo parado o dia inteiro no trânsito, você anda de metrô de boa. De boa, né? Mas de boa. Então, assim, ter um metrô perto é super importante. Ou você pode ter uma avenida que os caras reformaram, fizeram um parque. Vai ter um parque novo do lado do meu AP. Cara, obviamente isso valoriza o AP. Então, assim, eu acho que uma valorização dessa, com certeza. Mas não é uma valorização, entre aspas, normal de um imóvel. É uma valorização porque alguma coisa externa aconteceu, entendeu?
Então alguma coisa externa aconteceu que o seu imóvel vale mais. Assim, ele vale mais? Ele vai valer mais na hora que você conseguir vender ele no preço que você acha que você vai vender. Mas assim, também não precisa sair vendendo o seu imóvel só por causa disso. Mas com certeza, se você é tipo comprar um imóvel em leilão. Imóvel em leilão vale a pena? Cara, vale super a pena. Por quê? Porque você compra um imóvel muito mais barato, você compra uns 50% abaixo do preço, você precisa conhecer, né? Você precisa não se empolgar muito no leilão para não pagar mais caro do que você deveria. Você precisa conhecer a região, saber quanto tempo demora para vender, porque o tempo vai correndo contra você. Se você paga metade do preço do imóvel e demora 3 anos para vender, cara, se o CDI é 15%, em 3 anos o CDI dá 50%. Mais ou menos. Então você precisa vender o imóvel em 3 anos. Puta, precisa de reforma, precisa enfiar dinheiro. Então não é 50% que você pagou. Você pagou... Quanto você vai botar de dinheiro na reforma? 20% para você conseguir vender ele? Você vai ter que vender ele um pouco abaixo dos outros imóveis da região. Por quê? Porque você quer vender ele mais rápido. Então tem muita gente que bota para vender, fica 3, 4 anos, mas não faz conta, né? Em 3, 4 anos com CDI a 15% é 60%, é mais de 60%, né? Que tem o juros sobre juro. Então esse tipo de conta que você tem que fazer. Mas assim, faz sentido desse jeito? Faz. Com certeza faz muito sentido desse jeito, que é a mesma coisa de comprar uma ação de forma estratégica e falar, cara, essa ação está muito mais barata que o resto do setor, então eu vou comprar ela. É a mesma coisa de comprar um carro usado. Fala, putz, meu primo vendeu, mas ele estava desesperado, precisava do dinheiro, comprei dele mais barato e vendi depois rápido. Aí vale a pena. Que nem o meu amigo que compra máquinas usadas na indústria dele. Isso também vale a pena. Mas isso é oportunístico. Não quer dizer que todos os imóveis vão se valorizar 50% em 2 anos. Acho que a probabilidade de acontecer isso é bem baixa. Eu sei que uma coisa te pegou nesse vídeo, que foi renda. As pessoas adoram, é inacreditável, as pessoas adoram renda, todo mundo me pergunta de renda, dividendo, renda. Faz sentido, obviamente. Você quer ter independência financeira, você quer viver dos seus investimentos, faz todo sentido. E a gente tem na Nord o Otmar, que vive dos seus investimentos. Hoje em dia ele trabalha na Nord, né? Mas já faz muito tempo que ele vive exatamente dos seus investimentos. Então o Otmar já faz isso na vida dele. Ele juntou uma grana, que ele era funcionário público, investiu esse dinheiro em FIIs, em fundos imobiliários, em empresas dividendeiras, em renda fixa, em tudo que dá renda e imóveis. E ele vai ensinar passo a passo, ele está fazendo um conteúdo super completo, justamente o que ele fez, toda essa experiência que ele tem de mais de 10 anos, muito mais de 10 anos, né, se eu fosse chutar, porque todo aquele cabelo branco que ele tem mais cabelo branco que eu, muito mais de 10 anos fazendo isso, entendendo os problemas, as soluções, como pensar, como evoluir, como investir melhor. Ele vai ensinar tudinho para vocês. Clique aqui ou clique aqui abaixo, se cadastre, que vai ser um negócio interessantíssimo. Eu já estou cadastrado lá. Abração.